Pessoal do segundo C, vamos dar início à resolução da nossa segunda lista de exercício, começando pela questão 10, que trata sobre o descritor 10, que é utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. Então, vamos aqui estudar algumas relações métricas. Vamos estudar aqui as relações métricas presentes nesse triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque possui um de seus ângulos reto, ou seja, igual a 90 graus, certo? Então, o triângulo retângulo, ele possui basicamente o que a gente já sabe, né? Que é a hipotenusa, certo? E os outros dois lados são denominados catetos. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiramente, nós vamos traçar a altura desse retângulo. Então, essa altura nós vamos denominar H. A partir do momento que nós traçamos essa altura, nós vamos ter uma coisa chamada projeção ortogonal dos catetos com relação à hipotenusa. Então, a projeção ortogonal de C em relação à hipotenusa, nós vamos chamar de M. E a projeção ortogonal de B em relação à hipotenusa, nós vamos chamar de N. Então, a projeção ortogonal de C em relação à hipotenusa é justamente essa aqui, o M, e a projeção ortogonal de B em relação à hipotenusa é justamente esse pedacinho aqui, que é o N. Percebam, gente, que nesse momento eu subdividi esse triângulo retângulo maior em dois triângulos retângulos menores, certo? Porque aqui, ó, é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus aqui e aqui também. Então, nós temos justamente esse primeiro triângulo aqui, ó, maior, e esse outro triângulo aqui menor, certo? Então, percebam que esses triângulos, eles são semelhantes. Por que, professor? Que eles são semelhantes? Esse triângulozinho aqui, ó, eu escrevi ele aqui novamente, separado. Percebam que ele possui um lado em comum, que é o C, que no caso aqui é um cateto, já nesse aqui é a hipotenusa, porque o ângulo de 90 graus está justamente aqui. E nós temos dois ângulos em comum, que é justamente esse mesmo ângulo e o ângulo de 90 graus. Então, se encaixa no caso de semelhança, lado, ângulo, ângulo. Então, esses triângulos são semelhantes. A partir daí, nós temos que A está para C, ó, olhando para o triângulo maior, para esse triângulo, então a hipotenusa está para esse cateto maior C aqui, assim como a hipotenusa daqui, que é C, está para esse cateto maior, que é M. Então, a partir disso, nós fazemos aqui, ó, meios pelos extremos, então nós vamos descobrir que o C ao quadrado é A vezes M, ou seja, o cateto ao quadrado do triângulo retângulo é a hipotenusa vezes a sua projeção ortogonal. Agora, novamente, nós vamos reescrever aqui, ó, esse triângulozinho aqui que nós encontramos aqui fora. Ele também se encaixa no caso de semelhança de triângulo lado, ângulo, ângulo, porque possui, ó, esse lado em comum, o ângulo de 90 graus, certo? E esse ângulozinho aqui. Então, como a gente faz isso, a gente pode fazer também que A está para B, assim como B, que é a hipotenusa aqui, né, está para N. Então, vamos escrever aqui, ó. A está para B, a hipotenusa está para esse cateto menor, assim como B, que é a hipotenusa desse nosso triângulozinho, está para N. Então, nós descobrimos aqui, ó, outra relação importante, que B ao quadrado é A vezes N, semelhante ao que nós encontramos. Então, o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção ortogonal. Então, gente, seguindo o mesmo raciocínio, nós podemos dizer que a hipotenusa está para esse cateto, A está para B, da mesma forma aqui, ó, que C está para H. Então, vamos escrever isso aqui, ó. A hipotenusa está para esse cateto, assim como C está para H, que é a hipotenusa, e esse outro cateto aqui. Então, fazendo novamente meio pelos extremos, nós encontramos que A vezes H é B vezes C, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo vezes a sua altura é igual ao produto dos catetos. Então, outra relação métrica importante. Agora, eu vou comparar o meu triângulo maior com o meu triângulo menor. Então, o que acontece, gente? Ó, a gente pode dizer que M está para H da mesma forma que H está para N. Então, vamos escrever isso aqui, ó. M está para H da mesma forma que H está para N. Então, fazendo
meio pelos extremos, ó, esse xzinho aqui multiplicando, nós vamos ter que h ao quadrado é m vezes n. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções ortogonais, certo, gente? Agora, uma relação métrica importantíssima é que percebam que a gente já achou essa relação métrica aqui, certo? Onde b ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção da sua projeção ortogonal, certo? E nós também achamos que c ao quadrado, que é o outro cateto, é a hipotenusa vezes a sua projeção ortogonal. Se nós somarmos essas duas equações, nós vamos ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é a, porque aqui a gente pode botar a evidência, n mais m. Percebam que m mais n é justamente a minha hipotenusa. Então, quando eu somo a medida de m mais a medida de n, eu encontro justamente a. Então, eu acabei de achar, gente, essa relação métrica aqui, que é justamente o teorema de Pitágoras, que a gente já viu, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, essas são basicamente as relações métricas mais importantes no triângulo. Então, vamos lá para a questão 10, né? A questão 10 fala: observe a figura abaixo que representa uma escada, certo? Então, isso aqui é uma escada apoiada em uma parede que forma um ângulo reto com o solo, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus, certo? Esse ângulozinho. Então, nós já sabemos que aqui temos um ângulo de 90 graus. O topo da escada está a 7 metros de altura, então a distância do topo da escada até o chão é 7 metros de altura. E seu pé está afastado da parede 2 metros, ou seja, a distância do pé da escada até a parede é 2 metros. E aí ele pede que a escada mede aproximadamente, então ele quer saber, gente, o valor da escada. Percebam que aqui nós temos justamente um triângulo retângulo, certo? Onde a medida da nossa escada é justamente a hipotenusa. Então, gente, nós não sabemos a medida da hipotenusa e nós temos a medida do que nós chamamos de cateto. Então, isso aqui é uma aplicação do teorema de Pitágoras, que é justamente a fórmula de a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a ao quadrado é a hipotenusa, b ao quadrado e c ao quadrado são os demais catetos desse triângulo retângulo. Então, ó, a ao quadrado, ele vai ser 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, 7 ao quadrado é 49. 49 mais 4 é 53. Como aqui está ao quadrado, passa para lá a raiz. Então, a é igual a raiz de 53. A raiz de 53, se vocês fizerem na calculadora, é 7,28. Gente, isso aqui é aproximadamente... Como tem aqui um 8, nós podemos trocar esse 2 aqui, ó, por 3, porque esse aqui, depois do 5, nós podemos aumentar uma casa acima, justamente para ficar aproximado. Então, A é aproximadamente 7,3. Então, a questão correta aqui, ó, é a letra C de casa. Então, gente, essa foi a resolução da nossa primeira questão da segunda lista de exercício. Qualquer dúvida, mandar nos grupos de WhatsApp ou no privado dos professores, certo?